Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, professor Maico Adriel. Estamos aqui no Instituto Teológico Atalaia Fiel para dar para vocês aula de teologia, o básico para vocês aprender mais sobre a palavra do Senhor. Você que ainda não tem a apostila do primeiro módulo, você pode adquirir com a gente, tá bom? A apostila do primeiro módulo é a apostila de teologia. São 20 matérias, o básico, e eu vou estar dando para você totalmente gratuito, online. Se você quiser também assistir as nossas aulas presencial, essa é a aula presencial, tá bom? Entre em contato com a gente. O que é teologia? A gente se pergunta e tem muitas achismo, né? Aquilo que a pessoa acha. O que é teologia? Tem pessoas que vão dizer que teologia esfria o cristão. Tem pessoas que falam que teologia é do demônio, né? Tem tantas coisas que as pessoas falam, é tanto achismo que a pessoa fala sem ter a própria experiência. Mas o que é teologia? Por gentileza, você que já tem a sua apostila, acompanha comigo na página 6. A palavra teologia vem de duas palavras gregas que significa estudo de Deus. Teologia cristã é apenas uma tentativa de entender Deus como revelada nas Escrituras. Então a teologia, ela significa o estudo de Deus, o tratado de Deus. Qual que é a importância da teologia? A importância da teologia é que eu faço uma pergunta para vocês. Você sabe me informar o que é escatologia? Escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas, o fim, a grande tribulação. São os termos teológicos que tratam da vinda de Cristo, do arrebatamento, o estudo das últimas coisas. O que é pneumatologia? É estudo do Espírito Santo. O que é cristologia? É o estudo de Cristo. Então comigo você vai aprender todas essas matérias. Qual que é a importância de estudar teologia, professor Maico? Você vê aqui na sua apostila que tem vários módulos, né? Teologia, escatologia, amatiologia, estudo do pecado, antropologia, estudo dos homens. Os teólogos agruparam, segundo o que está escrito nas Escrituras, eles agruparam cada doutrina bíblica em essencial, digna de toda aceitação, nas apostilas, nos livros, para que dessa forma a sua compreensão seja mais notória, mais fácil o acesso, porque eles colocou sistematicamente as doutrinas bíblicas. Então é necessário estudar teologia. A gente vai aprender com a palavra de Deus. Deus é um ser infinito. O único atributo de infinitude a gente coloca em Deus. Deus é infinito. Deus é infinito e não tem como conhecer Deus no absoluto, conhecer Deus totalmente, por inteiro, por completo. Mas todavia, Deus vai inspirar 40 homens diferentes, em geografias diferentes. Deus assopra, inspira o seu Espírito para os homens escrever 66 livros das Escrituras. E aonde que vem a palavra teologia, a doutrina de Deus, estudos sobre Deus. Acompanha comigo na vossa apostila a definição de teologia, página 6. O estudo da teologia, então, é nada mais do que aprofundar-se na palavra de Deus para descobrir o que Ele tem revelado sobre si. Teologia é organizar os ensinos da palavra de Deus de uma forma compreensível. Teologia bíblica é própria, é uma coisa boa. Ela é o ensino da palavra de Deus. Abre comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo. Acompanha comigo, você que está em casa. Se você quiser dar um pause para achar, fica à vontade. Vamos aprender com a palavra do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 3.
Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação em justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vê que todas as Escrituras, os 66 livros da Bíblia, eles são inspirados por Deus. Foi 40 homens em diferente geografia que escreveram as Escrituras, não por vontade própria, mas pela inspiração de Deus. A Bíblia foi escrita por homens normais, mas com a inspiração de Deus. Olha o que diz também 2 Pedro. 2 Pedro, no seu capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito de Deus. Você vê que homens, esses 40 homens, foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrever aquilo que Deus queria se revelar para o homem. Como eu disse, um atributo de Deus é infinitude. Deus é infinito e não podemos conhecer Deus no absoluto, colocar Deus num livro, colocar Deus numa caixinha e conhecer Deus totalmente. Eu costumo dizer que não vai ficar uma eternidade aprendendo somente com coisas que Deus criou, outra eternidade aprendendo algum atributo de Deus, outra eternidade aprendendo as coisas maravilhosas que Deus criou, que a gente não conhece, desconhece nesse exato momento, os mistérios de Deus. Deus é infinito. Então, mas todavia Deus pega 40 homens, inspira esses 40 homens para escrever 66 livros, para que podemos conhecer a respeito de Deus, naquilo que Deus quis se revelar. Olha o que diz na sua apostila, página de número 7, segundo parágrafo. Estudar teologia é conhecer a Deus, para que possamos glorificá-lo através de nosso amor e obediência. Note a progressão aqui. Temos que conhecê-lo antes de podermos amá-lo, e precisamos amá-lo antes que possamos desejar obedecer. Então é necessário estudar teologia para que podemos conhecer mais de Deus e glorificá-lo, e para que podemos obedecer e amá-lo é necessário a gente conhecer para podermos obedecer. É necessário a gente conhecer para podermos amá-lo. Então é importante a teologia para conhecer mais de Deus. Página de número 8. Qual que é a palavra, a etimologia da palavra teologia? O que significa o termo teológico? Queria chamar a Gabi aqui para mostrar para a gente na lousa o que significa a palavra etimológica de teologia. Aqui você está vendo comigo? O termo teologia vem do grego, de duas palavras do grego. O termo teologia vem de duas palavras do grego. Theos, que significa Deus, lógica, que procede de logos, que significa estudo, tratado. Então, temos duas palavras gregas. Theos significa Deus, e lógica, que procede de logos, que significa estudo ou tratado. Logo ficaria Deus, estudo, ou Deus, tratado. Estudo de Deus, tratado de Deus, é a teologia. Temos também, meus amados irmãos, quatro argumentos que provam a existência de Deus. Exatamente, temos 4 argumentos que provam que Deus existe.
página de número 9 da sua apostila de teologia. O primeiro agrupamento: provamos a existência de Deus através de 5 argumentos. O primeiro argumento, cosmológico. Temos cosmológico, vem do grego cosmo, que significa mundo. Esse argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, seu Criador. Você vê Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz o que? No princípio criou Deus o céu e a terra. No original da palavra, você sabe muito bem que o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento original da palavra é o hebraico. Algumas palavras em aramaico, em Esdras, alguns versículos em Jeremias está em aramaico, mas todo o Antigo Testamento, antes de Mateus, é a palavra hebraica, o original é o hebraico. E o Novo Testamento, professor Maico, o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse é tudo grego, é o grego que predomina, a língua grega. E em Gênesis 1, capítulo de número 1, versículo de número 1, no princípio, na verdade não tem no original hebraico nem no original grego, no princípio. Então o que está escrito? Se não tem, por que colocar? A nossa tradução portuguesa colocou no princípio criou Deus o céu e a terra, mas no original significa em um princípio, em uma eternidade, ou seja, em um princípio, em uma eternidade, porque Deus não tem origem, Deus ele é, Deus não foi criado, Deus não foi uma explosão, uma energia, né? Não é uma força, Deus ele é, não temos que provar Deus, porque Deus existe. A Bíblia não procura provar Deus, a Bíblia revela o seu Criador. O primeiro argumento cosmológico, cosmo, que é uma palavra grega que significa mundo, esse argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, o seu Criador. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. Em um princípio, em uma eternidade, criou Deus o céu e a terra. Salmo de número 19, 101. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O céu manifesta a glória de Deus. O céu é uma mensagem. O céu está declarando que existe um Criador. O céu está mostrando que existe um Criador. Está tudo organizado. Teve um filósofo que se converteu no final da sua vida. Ele era ateísmo, não acreditava na existência de Deus. Mas no final da sua vida ele vai dizer: o sol, a gente tem o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, as estrelas, a terra, o ar, a água, está tudo organizado. Não tem como. Existe um ser supremo, existe um Criador. Salmo 19, versículo 1. No princípio, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a terra anuncia, declara, manifesta, revela as obras da mão de Deus. Então o argumento cosmológico revela que existe um Deus que fez o universo, que fez o céu, que fez a terra. O segundo argumento, teleológico, telos, que significa desígnio ou propósito. Esse argumento declara que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, esse argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo. Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que nele ficam inexpulsáveis. Ou seja, um Deus que é invisível, um Deus que não podemos ver, ele manifesta o seu poder naquilo que foi criado. Você não consegue ver Deus, mas você consegue olhar o seu irmão, a sua esposa, o seu marido, os seus netos, seus filhos, que é a imagem e semelhança de Deus. A gente olha o céu, a gente olha os animais, e isso declara o poder do Deus invisível. O terceiro argumento,
antropológico. Esse termo que vem do grego anthropos, que significa homem. Esse argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Atos 17, 28. O quarto argumento é o argumento histórico, que mostra que existe um ser supremo, Deus. Esse fato marcante na história humana que aponta para um ser soberano e real. Exemplo, o dilúvio, ou dia longo de Josué e o nascimento de Cristo. Esses fatos ficam conhecidos universalmente que Deus existe. Você sabia que a história descobriu os povos mais antigos da história, que é lá do Ocidente, das tribos, o povo do Japão, um povo bastante antigo, o povo da Arábia, que é o povo lá de Ismaelita. Aquele povo são o povo mais antigo que dominou, que governou, os primeiros a ser criados na terra. E esses povos, no dia que aconteceu o dilúvio, a história vai dizer que teve uma grande arca construída que salvou os animais. Se você pesquisar na história, temos esses argumentos históricos e verdadeiros que comprova a existência de Deus. Teve um homem que construiu uma arca e salvou os animais do grande dilúvio, de uma grande catástrofe, que foi o julgamento de Deus contra os ímpios em Gênesis 6. Também temos um clã, uma aldeia antiga, que falou que teve um dia que foi mais longo, mais prolongado, que a grande realidade foi como Josué ordenou no capítulo de número 10 de Josué, versículo 12, ele ordena para o sol parar. E esse argumento histórico diz que teve um dia que foi um dia mais longo que existiu, e foi nesse exato momento, como Josué deu a ordem, esses povoados diziam que foi o dia mais longo. Outro também foi o nascimento de Cristo Jesus. Lembra dos magos? Os magos do Oriente, Mateus 2, que eles viram a estrela, eles vêem as estrelas e a estrela guia eles até o menino Jesus. E eles chegam em Jerusalém, aqueles magos, dizendo: aonde é nascido o rei dos judeus? Porque viram a sua estrela. E para os pagãos, como apareceu uma estrela cadente ou uma estrela no céu, dizia duas coisas, significava duas coisas. A primeira que significava que o imperador ia cair, e a segunda significava que um novo rei ia se levantar. Por isso que Herodes ficou perturbado e Jerusalém ficou perturbada e procurou descobrir onde nasceria Jesus, aonde começa a matança das crianças, dos meninos lá, por Herodes. Herodes era um imperador muito cruel, matou sua esposa, matou filhos para não perder o seu reino. Então temos esse argumento histórico que comprova a existência de Deus. Outro argumento, a qual eu estou te ensinando aqui, o quinto argumento teológico. Esse argumento prova a existência de Deus através da Bíblia, como Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus o céu e a terra. Vamos falar também agora, meus amados irmãos, como Deus criou os 6 dias, como Deus criou. Página 12, se você tiver a sua apostila, acompanha comigo. Página 12, Deus e a criação. No princípio, Gênesis 1, versículo de número 2. Vamos para a Bíblia? Vamos fazer algo diferenciado aqui. Pega a espada do Espírito Santo para você anotar na sua Bíblia. Olha como que Deus fez o céu e a terra. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus vai criar na terra é a luz. Que luz é essa, eu te pergunto? Gênesis 1, versículo de número 3, Deus disse:
haja luz, a terra sem forma e vazia. Há uma tese que os teólogos vão dizer, alguns teólogos vão defender, que a terra, existia a terra já. Essa tese vai dizer que já existia a terra era muito linda, mas com a queda do luzeiro de Satanás, pela sua rebelião, a terra ficou sem forma e vazia. É uma tese, né? Não temos como comprovar isso, é apenas tese que alguns teólogos vão defender, vão levantar, outros vão afirmar isso. Então a terra ficou sem forma e vazia pela queda do luzeiro, pela queda de Satanás. Aí Deus vai começar a criar novamente, vai restaurar essa terra. Só que, na minha humilde opinião, eu não compreendo dessa forma, segundo essa tese, porque Satanás, apesar que ele tem poder para agir na natureza, mas ele é um espírito, e como Satanás, sendo espírito, ia destruir a terra, né? Eu não acredito nessa tese, mas se você acredita, tudo bem. Gênesis 1:3 disse: e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e amanhã, e o primeiro dia. Que luz era essa? A primeira coisa que Deus vai criar no céu e na terra é a luz. Haja luz. É o sol? Não. O sol vai ser criado no quarto dia. Que luz era essa? Na minha humilde opinião, eu digo que essa luz é a luz de Deus. Deus estava tudo sem luz, sem iluminação, e Deus ele liberou a palavra: haja luz, e houve luz. Então a primeira coisa que Deus cria é a luz. Versículo de número 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E assim Deus fez. Deus ele vai separar as águas da terra, as águas da superfície do céu, porque a grande verdade, Pedro vai revelar isso em 2 Pedro 3, que o planeta Terra, a terra foi tirada do meio das águas. Deus tira a terra das águas e faz separação, águas para um lado, águas para o outro, faz separação das águas, faz separação de rios, faz separação de mares, faz separação entre a terra. Você já viu a praia? A praia é uma criação de Deus. Tinha a praia lá, as águas, as ondas, e Deus colocou limite para a água. Deus dá uma ordem para o mar, coloca limite para o mar, colocando a terra, até que você vem, até que você não vem. A única coisa que para o mar, o homem não consegue parar o mar. A terra para o mar. A terra é mais forte que o mar, porque Deus deu a ordem para o mar e para a terra, até que você pode vir, daqui para lá você não vem mais. Versículo de número 10. E Deus chamou a porção seca a terra, e ajuntou águas, chamou mares, e Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produz relva, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Você vê que Deus ele vai criar. Primeiramente Deus cria a luz. Depois Deus vai criar no segundo dia os mares. No terceiro dia Deus vai criar as árvores. E no quarto dia Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Você vê que o sol, a lua, as estrelas, o cosmos é criado no quarto dia. Logo eu entendo que no primeiro dia que foi criada a luz, não é a luz do sol, nem a luz da lua, nem a luz das estrelas, mas sim era a luz de Deus, porque o sol, a lua e as estrelas foi criado no quarto dia. No quinto dia, Deus vai criar os peixes. No quinto dia, Deus vai criar as aves do céu, os animais marinhos. Como que Deus cria os peixes? Da onde que vem os peixes? Deus falou assim: haja peixe. Deus colocou a mão e fez o peixe. Deus colocou a mão e fez as aves. Na grande realidade, Deus ele dá uma ordem para o mar. Se você ver na palavra do Senhor, Deus ele vai dar uma ordem. Deus dá uma ordem, versículo de número 21.
Deus ele dá uma ordem para o mar criar animais aquáticos e aves. Deus ele dá uma ordem para a água procriar animais e aves. É Deus que cria através da água. E assim foi o quinto dia, Deus criando os animais, Deus cria das aves, Deus cria dos animais aquáticos. E o sexto dia, Deus vai criar a obra-prima. Deus vai dar uma ordem para a terra criar os animais, os répteis, os animais que andam, que vivem na terra. E Deus vai criar o homem, a obra-prima, o primeiro homem, Adão. Como que Deus faz isso? Eu falei para você que Deus ele foi criar a luz no primeiro dia e Deus liberou uma palavra, o Dabar, o Verbo, Jesus Cristo, que era o mistério. Jesus só foi conhecido como Jesus depois da sua encarnação. Vamos aprender isso em Cristologia. Deus libera uma palavra, haja luz e houve luz. Deus ele dá uma ordem para a separação da água, dos mares e dos rios. Deus ele cria os animais aquáticos da água, dá uma ordem para a água produzir os animais aquáticos, as aves do céu. Deus dá uma ordem para a terra criar os animais que andam na terra, que vivam na terra. Mas para criar o homem, Deus coloca as suas mãos. Nós, seres humanos, temos o código das mãos de Deus. Deus, para criar o homem, Ele cria o homem colocando as suas mãos. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, ele disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, e Deus abençoou. Você vê que primeiramente Deus cria. Como Deus cria? Você vê que está no plural, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não está falando com os seus anjos que já existiam. Deus está falando com a divindade. Quantos deuses que tem? Isso, não. Existe apenas um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três personalidades distintas, mas todavia é um único Deus. É a divindade, conhecido por vocês como Trindade. É um só Deus que consiste, que tem três personalidades. Personalidade que é o centro das emoções, do intelecto e do sentimento, mas todavia é um Espírito só. É Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Pai é Deus, que tem personalidade diferente, mas é um único Deus só, em três pessoas, persona de personalidade. E Deus ele fala com a divindade: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus ele cria o homem e mulher os criou. Como Deus cria o homem, Deus cria dentro de si. Deus cria o homem e a mulher dentro de si. Em Gênesis 2, se você ver comigo, olha, Gênesis 1, 27, Deus cria o homem dentro de si. Em Gênesis 2, versículo de número 7, o Senhor vai formar o homem do pó da terra. O formar o homem é formar o corpo. Deus vai formar o homem da terra. Mas como antes de formar o homem, Deus ele cria dentro de si. É como se Deus estivesse fazendo um projeto, pensando na sua mente infinita: vamos criar o homem. E Deus cria o homem. Como vamos criar o homem? Segundo a nossa imagem e semelhança. E Deus cria o homem e a mulher dentro de si. Depois Deus vai formar o homem. Formar o homem é colocar a mão em obra. Formar o homem é Deus tirar o projeto de si e executar o projeto visível no exterior. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança dentro de si, mas para formar o homem, Deus ele forma o homem do pó da terra. Na próxima aula a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês como que Deus formou o homem, como que foi. Então nós aprendemos
que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia Deus criou os mares, no terceiro dia Deus criou as árvores, no quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia Deus criou os peixes, as aves, os répteis, e o sexto dia Deus criou a sua obra especial. Deus criou o homem. Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem tem personalidade, o homem tem sentimento, o homem tem intelecto igual a Deus. O homem ele também é três. O homem ele é espírito, alma e corpo. Até mais, meus amados irmãos, essa é a primeira aula de teologia básica, juntamente aqui no Instituto Atalaia Fiel. Vamos aprender teologia. Teologia é a doutrina, é o estudo, o tratado de Deus. Você quer adquirir sua apostila? Entre em contato com a gente. Até mais. Shalom.